apenas água em suas cabeças e que não passava disso. É verdade que os conquistadores espanhóis saquearam os templos existentes em várias cidades e outros locais. Em Cusco, saquearam Coricancha. As estátuas foram retiradas, removeram os frisos de ouro que existiam em seus diferentes espaços e distintos recintos. O famoso templo Inca de Coricancha hoje é a igreja de Santo Domingo e até agora pode ser visto no próprio lugar como se construiu uma igreja sobre um templo pré-hispânico como sinal de apropriação do passado e para identificar que havia um novo futuro, uma nova história local. Várias ordens monásticas se dedicaram a manter a idolatria local. Os índios precisaram derrubar seus templos para que fossem erguidas igrejas em seus lugares. No entanto, havia uma forma sutil de resistência. Os missionários impuseram sua religião e seu Deus, mas os índios a adaptaram. Evangelização. Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe representa em todo o seu esplendor o sincretismo religioso. E isso é realmente muito curioso porque na Basílica de Guadalupe foi permitida a entrada dos índios e eles inclusive realizam suas danças rituais dentro da igreja. Basílica de Santa Maria de Guadalupe, Cidade do México. A imagem da Virgem de Guadalupe, se prestarmos atenção, é uma bela imagem de uma menina indígena, bonita, com um rosto doce, sofrido, e também aparece com uma fita preta e em seu ventre, Jesus Cristo. O mexicano ama a Virgem de Guadalupe. Ele reza com uma devoção extraordinária. A verdade é que a história é linda. Virgem de Guadalupe, evangelização pacífica. Muitos religiosos chegaram a uma forma pedagógica para se fazer entender, em função dos exemplos, dos mitos e deuses que as comunidades indígenas tinham naquele momento. E nesse sincretismo, viram uma forma muito mais eficaz para alcançar a fé que tentavam impingir do que o sistema de repressão e castigo. Com música e peças de teatro, os dominicanos evangelizaram os índios, de Chiapas a São Salvador. E no fim das apresentações, comiam todos juntos. As encarregadas de cozinhar e servir a comida eram as índias. E nessa troca, produto da evangelização pacífica, os frades também aprenderam. As vasilhas de metal eram caras e escassas, e os dominicanos aprenderam a cozinhar em utensílios de barro, onde preparavam cozidos deliciosos com alimentos europeus e americanos. Evangelização pacífica, panelaço. Nas panelas dos conventos dominicanos foi cozida a união amigável de duas culturas. Muitos anos depois, na América Latina, outras panelas voltariam ao cenário, marcando um fenômeno e um momento na história da América Latina. Paneladas, batendo panelas, panelaço. Soam diferentes, mas significam a mesma coisa. O costume de bater panelas para protestar. As panelas soaram pela primeira vez no Chile contra a visita de Fidel Castro e mais uma vez contra o golpe de Augusto Pinochet. Soaram no Uruguai quando o povo exigiu o retorno da democracia e quando toda a América Latina reclamou das reformas neoliberais e suas consequências. Na Argentina, quando a classe média exigiu a devolução de seus depósitos confiscados. Soaram na Bolívia e um presidente precisou entregar o cargo. A favor e contra Chávez na Venezuela, com as donas de casa no Paraguai, que protestavam contra o governo e os políticos corruptos. E também no Equador, quando o presidente Lúcio Gutiérrez foi deposto pela força dos panelaços.
panelaços na América Latina acabam sendo menosprezados pelos historiadores e cientistas políticos porque é a classe média que se pronuncia. Os panelaços são identificados pelas pessoas, homens e mulheres, que são afetados por crises econômicas ou governos autoritários e que chegam a um limite e usam essa forma de expressão, como o próprio nome sugere, para fazer barulho com utensílios de cozinha como uma forma de manifestação. Digo que são de algum modo menosprezados pelos cientistas políticos e historiadores porque não são os grandes feitos dos índios ou camponeses ou trabalhadores, ou seja, daqueles que sem dúvida formam a história de um país. O panelaço foi uma modalidade bem inventiva e que também está ligada a algo que é muito latino-americano, que é o barulho, que é o ruído. Às vezes sentimos, pelo menos os venezuelanos, que o silêncio é assustador, que a experiência do silêncio é intimidadora, que sempre temos que estar cantando, gritando, pulando, batendo palmas, fazendo algum barulho. E o panelaço representa bem isso tudo. Todos em casa fazem barulho para mostrar sua grande discordância ou indignação. Em 2008, com a crise financeira mundial, a América Latina exportou a modalidade panelaço para lugares bem distantes, como a Islândia. O nosso continente exporta o panelaço, o bater panelas ou a panelada, que são 3 formas de dizer protesto no estilo latino-americano. Unidos pela história. Eu acho que os latino-americanos ainda estão se conhecendo. Começamos a nos olhar para nos reconhecer como irmãos e irmãs. Temos uma identidade continental. É um mosaico de uma grande diversidade e de uma riqueza cultural. E eu acho que é isso que temos em comum. Unidos pela